noite, meu amado, minha amada que nos assiste. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés Costa e iremos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online da Igreja Batista em Joaquim Távora. Chegamos ao final de mais uma revista, a lição de hoje, lição de número 13, e a aula de hoje vai fazer um resumo das 13 lições. Fique conosco, mas antes da nossa aula começar, iremos ter o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa. Eu te peço, Senhor Deus, que Tu venha abençoar esse estudo, que possamos, Senhor, ter aprendido mais da Tua Palavra, que ao longo dessas 13 lições venhamos a tirar algum proveito desses estudos, Senhor. Venha abençoar, Pai, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Tem de misericórdia do nosso país, da nossa nação. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço, hoje e eternamente. Amém. A vontade de Deus para nós, como discípulos do Mestre, é o nosso crescimento espiritual através de uma vida na plenitude do Espírito, vivendo em santidade até que cheguemos à maturidade cristã. A oração de Paulo pelos Colossenses e sua visão de crescimento espiritual manifestada aos Efésios mostra isso. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse texto você vai encontrar em Colossenses capítulo 9, versículo 10 e em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. O Espírito Santo capacitou o apóstolo Paulo para expressar aonde Deus pretende que cheguemos através desse crescimento espiritual. Quando escreveu aos Romanos, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse texto você encontra em Romanos, no capítulo 8 e versículo 29. Há ainda outros versículos que você poderá examinar para descobrir como Deus está interessado em nosso crescimento espiritual. Eis alguns aí para você ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Gálatas, capítulo 4 e versículo 19. Jesus deixou claro que o caminho para a maturidade cristã, a santificação, a plenitude do Espírito, a vida frutífera é conhecer as verdades contidas em sua palavra e permanecer nelas. E assim ordenou aos seus discípulos: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto você encontra em João, capítulo 15, capítulo 15, versículo 4 e 5. E a aula de hoje é a lição de número 13, que tem como título o discípulo e o desenvolvimento da maturidade cristã. Então iremos analisar 13 tópicos que irão resumir o que estudamos em toda a nossa revista Maturidade Cristã. E o primeiro tópico ele fala sobre integre-se em sua igreja. É fundamental que você participe dos trabalhos da sua igreja,
para que haja crescimento espiritual. Algumas coisas só são possíveis quando estamos integrados na igreja. Por exemplo, é na igreja que aprendemos a sã doutrina, que recebemos treinamento eficaz, que adoramos e louvamos o Senhor, enquanto mantemos comunhão uns com os outros. É na igreja que somos despertados para as oportunidades de trabalho para o Senhor e nos preparamos para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, é muito importante essa integração, essa comunhão, essa união como igreja, né? E o resultado disso são os frutos, são os trabalhos, né, que a igreja faz, trabalhos sociais, trabalho com crianças, trabalho com idosos, trabalho com uma série de pessoas que você vai estar levando a palavra do Senhor, que você vai de alguma forma estar frutificando. No tópico 2 ele fala sobre estabeleça um momento devocional diário, que é aquele momento a sós com Deus, né? O seu momento silencioso, que é cultivar um momento de comunhão com Deus, será de fundamental importância se quisermos ter uma vida de crescimento espiritual. Será um momento quando deixaremos Deus falar pela sua palavra e falaremos com Ele pela oração e pelo louvor. Será um tempo de comunhão com Cristo. Escolha um bom local, salvo de interrupções, e use para isso pelo menos 15 minutos diariamente, pela manhã, à tarde ou à noite, aí fica da sua preferência, e aprenda a ter comunhão diária com Deus como algo prioritário para a sua vida. Então, é de suma importância esse momento a sós com Deus. O tópico 3 ele fala sobre tenha fome e sede da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus está intimamente ligado ao crescimento espiritual do discípulo. Pouco conhecimento ou pouco crescimento, muito conhecimento, muito crescimento. Os grandes homens de Deus foram homens que amaram a Bíblia, tendo-a lido várias vezes. Alguns estudos têm mostrado que assimilamos de 10 a 15% quando ouvimos e de 15 a 25% quando lemos, de 50 a 60% quando estudamos e de 60 a 80% quando meditamos e em torno de 100% quando memorizamos. Portanto, a memorização de textos bíblicos é de vital importância para o crescimento do cristão, pois assim o Espírito Santo poderá aplicar as verdades divinas em sua vida diária e conceder vitórias espirituais. Então, ler a Bíblia sistematicamente, estudar a palavra de Deus, ver vídeos relacionados a isso, é de suma importância. Quando você tem essa sede da palavra de Deus, quando você estuda, quando você quer estar sempre conhecendo desses mistérios da palavra de Deus, isso é muito bom para o crescimento espiritual e para a maturidade cristã também que vem através da palavra. O quarto tópico fala sobre desenvolva uma vida consistente de oração. Outro elemento vital para a vida abundante e a maturidade cristã é a oração, e por meio dela que mantemos comunhão com Deus. Os grandes homens de Deus foram homens de oração. Davi, Neemias, Daniel, Estevão, Paulo, Epáfras, George Miller, entre outros. Aprendemos a orar orando. Jesus ensinou a importância da oração a seus discípulos. A oração eficaz deve incluir vários elementos como adoração, louvor, gratidão, confissão, intercessão e petição. A Bíblia nos aponta os impedimentos à oração eficaz, que é a incredulidade, a motivação errada, o orar pouco, sem insistência e pecados não confessados, estar fora da vontade de Deus. Então Deus deseja realizar grandes coisas em sua vida a partir de suas orações. O quinto tópico fala sobre conhecer a vontade de Deus e permanecer no centro dela. A oração do discípulo de Jesus deve ser: seja feita a tua vontade, assim
na terra como no céu. Davi escreveu: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus tem um plano para cada área de nossa vida. Na Bíblia, Deus promete dar-nos sabedoria para que possamos discernir a sua vontade. Grande parte do que Deus deseja de nós com relação a pensamentos e atitudes já foi revelado em sua palavra. À medida que o discípulo estuda e conhece a palavra, ele também conhecerá a vontade de Deus. No tópico 6 ele fala sobre viva sobre o senhorio de Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro da vida de todo discípulo. É na área da plena submissão à sua vontade e total obediência à sua palavra que o senhorio de Cristo se estabelece. Viver sobre o senhorio de Cristo significa negar-se a si mesmo, a morte do ego, e isso é um ato de escolha própria. Então, viver sobre esse senhorio do Senhor Jesus Cristo também é muito importante para a nossa maturidade cristã e para o nosso crescimento espiritual. O 7º tópico fala sobre obtenha vitória sobre a tentação e o pecado. As tentações e o pecado nos vêm de 3 formas básicas, que são a carne, o mundo e Satanás, que é o diabo. Há 4 coisas que nos garante a vitória, que é a oração, a palavra de Deus, a dependência do Espírito Santo e a nossa ação. Então estamos militando aqui contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. São 3 adversários bem, vamos dizer assim, espinhosos, né? A carne, né, sempre está nos proporcionando, ela sempre está nos levando ao pecado, né? Ela sempre está nos levando a querer suprir as suas necessidades, né, humanas. Então temos que lutar contra essa carne, assim como o apóstolo Paulo lutou bastante. O mundo, né, porque esse mundo ele só oferece coisas vãs, ele só oferece, vamos dizer assim, são momentos de prazer que são momentâneos, né, mas ele sempre está aí querendo mostrar que o que fazemos, vem para cá, você está perdendo tempo indo para a igreja, uma série de coisas que o mundo tenta querer nos iludir, mas sabemos que isso tudo é uma verdadeira mentira. E o próprio Satanás, que é o tentador, né, que é aquele que vive sempre mentindo, querendo tirar a nossa paz, a nossa comunhão com Cristo, porque ele é o pai da mentira, porque ele está aqui no mundo para tentar separar o homem de Deus. Então devemos ter bastante cuidado sobre essas 3, vamos dizer assim, essas 3 militâncias que tentam nos separar de Deus. O 8º tópico fala sobre viva uma vida de pureza. Somos filhos de um Deus santo e templo de seu Espírito. O Senhor nos adverte: visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, apartando-se da injustiça e de todo aquele que profere o nome do Senhor. Se, pois, alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor. Você encontra esse texto em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 16 e 21. Então, viver uma vida de pureza, uma vida de separação é também muito importante. O tópico 9, ele fala: obtenha controle sobre a língua. Quando nos consagramos totalmente ao Senhor, consagramos cada parte do nosso corpo, inclusive nossa língua. A boca do justo deve proferir sabedoria e sua língua falar o que é reto e ser uma fonte de vida. Só devemos usar nossa língua para a edificação e para ministrar graça aos que nos ouvem. Exerça controle sobre a sua língua. Então, controlar esse órgão bem pequenininho que temos, né? Mas que é bastante eficaz para magoar, para ferir e para fazer uma série de coisas que nos prejudicam, também é muito importante.
No tópico 10 ele fala sobre viva em amor e aprenda a perdoar. O crente que anda no Espírito produzirá o fruto do Espírito, o amor. O apóstolo João escreveu: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João capítulo 4 e o versículo 8. Amar uns aos outros é a marca do discípulo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor aos outros. Amor e perdão andam juntos na vida do crente. O apóstolo Paulo insiste em que nos perdoemos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Vamos desenvolver essa capacidade de ouvir as pessoas, de compreendê-las melhor em suas dificuldades e amá-las conforme Jesus nos exemplificou. Tópico 11 ele fala: viva pela fé. A Bíblia nos exorta a viver pela fé, em total dependência de Deus, sem ansiedade pelas necessidades básicas, descansando totalmente nos seus cuidados. Mas estamos muitas vezes viciados em ficar preocupados com o dia de amanhã, e isso nos faz apegados às coisas puramente materiais, esquecendo que Deus quer cuidar de nossa vida. Então, viver pela fé é um desafio, mas é possível. No tópico 12 fala: seja uma fiel testemunha de Cristo. Jesus deixou para seus discípulos de todos os tempos a ordem para a proclamação, o ensino e o treinamento do novo crente. O testemunho pessoal é um poderoso meio de evangelização, o qual deve ser dado no poder do Espírito Santo, e se você estiver realmente disposto a testemunhar, o Senhor providenciará uma oportunidade. As palavras fluirão de seus lábios, falando de sua experiência com Cristo. E no nosso 13º tópico, que é o último, ele vai falar: aguarde a volta de Cristo. O verdadeiro discípulo viverá neste mundo em santidade e piedade, imaculado e irrepreensível, aguardando e desejando a volta de Cristo. Devemos lembrar-nos sempre de que estamos para prestar contas de nossa mordomia. Essa perspectiva mudará toda a sua escala de valores, levando você a desprender-se das coisas materiais. É preciso que tenhamos sempre bem acesa a chama da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tópico 13 ele fecha, aí falando que aguardar a volta de Cristo com essa certeza, com essa esperança que iremos ver a Cristo, que esse mundo vai ficar para trás e que teremos uma nova vida no Senhor, é a maior esperança e que o crente, que o cristão pode ter. Então vamos à nossa conclusão, que vai falar vai falar da seguinte forma: temos visto um resumo do que foi estudado nas 12 lições anteriores. Foram mencionados alguns dos passos para a maturidade cristã. É importante que você coloque em prática os princípios aprendidos e realize os projetos concretos de vidas propostos em todas essas 13 lições. Então terminamos aí mais uma revista, essa revista muito boa, Maturidade Cristã. Você que perdeu alguma lição, ela está aí no nosso canal, no canal da igreja, no YouTube. Você pode estar procurando, estar assistindo novamente ou assistindo alguma aula que faltou das 13 lições, e que possamos pôr em prática esses ensinos, que possamos estar cada dia mais exercendo e procurando ter essa maturidade cristã, procurando ter essa evolução, procurando ter, vamos dizer assim, essa evolução como pessoa, como irmão em Cristo, tentando dar o melhor de nós para uns com os outros, e sermos servos fiel ao Senhor Jesus Cristo. A aula de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou conosco, não só hoje, mas essas 13 lições que estudamos aqui, e que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa
está te dando entendimento, que você possa ter evolução e que possa ter crescimento espiritual através do estudo da palavra de Deus. Para você que é inscrito em nosso canal e gostou dessa aula, você pode estar dando aquele like, aquele joinha lá no canal. Você também pode se inscrever no canal se não for inscrito, e também pode estar fazendo uma visita em nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook. E também, se preferir, também pode estar nos fazendo uma visita pessoalmente. Nosso endereço é Rua Professor Carvalho 3071, no bairro de Joaquim Távora. Nossos cultos são quarta-feira, o culto de oração, que começa às 19 horas, vai até às 20, e domingo, culto evangelístico, que começa às 18 e vai até às 20 horas. E eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a você, que Deus possa te abençoar, está te dando um resto de semana abençoado no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, nos seus estudos, que você possa ter aprendido mais da palavra do Senhor, com essas lições, e que possamos estar firmes em oração, que possamos estar cada vez mais buscando o Senhor e pedindo a Deus misericórdia pela nossa nação, pelo nosso país e por tudo que estamos passando. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe. Tchau.